News Acontece. A Rússia apresentou algumas condições para a interrupção da guerra, para a interrupção da ação militar na Ucrânia. E são alguns pontos cujo resultado, se esses pontos forem atendidos, e não há nenhum sinal de que a Ucrânia concordará, o resultado seria o fim dessas ações militares na Ucrânia. Primeiro, a Rússia quer que a Ucrânia mude sua constituição em prol da neutralidade. Segundo, que a Ucrânia reconheça a Crimeia como território russo. Terceiro, que a Ucrânia reconheça Donetsk e Lugansk, como dizem os russos, ou Luhansk, como dizem os ucranianos, como países independentes. E vale a gente observar cada um desses pontos aqui. Com relação à Constituição, ocorre que a Ucrânia colocou na sua Constituição, no seu texto constitucional, a ideia de que o país deve permanentemente reivindicar sua entrada na OTAN. Vale notar que há um artigo no Estatuto da OTAN, que é um tratado, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Desde 1949, por ser um tratado, há um estatuto que rege a relação entre os países. Isso foi crescendo, hoje são 30 países na OTAN. 30. É um mundo, né? E a Ucrânia, ela tem um impedimento nesse estatuto para a sua entrada na OTAN. Porque o estatuto da OTAN diz que não aceitará a adesão de países que tenham pendências, disputas territoriais. Mesmo assim, a Ucrânia colocou na sua Constituição. Nesses muitos movimentos da política ucraniana, né? Particularmente, isso ganhou peso depois do que aconteceu em 2014. Acontecimentos bem complexos e muito mal retratados, explorados, analisados na imprensa ocidental. Então, basicamente, no noticiário mais simplório que vigorou, que prevaleceu à época, a ideia era o seguinte: olha, a Ucrânia, como se fosse algo assim, uníssono. A Ucrânia quer entrar para a União Europeia e quer entrar para a OTAN. E quando essa discussão cresceu, o então presidente ucraniano, ele passou um período ali demonstrando dúvida se iria acompanhar essa pressão política ou se iria manter os laços históricos com a Rússia. E foi derrubado. Ficou claro depois, e infelizmente na imprensa brasileira isso foi pouco retratado, né, pouco demonstrado, mas a imprensa nos Estados Unidos, quando havia mais independência da imprensa dos Estados Unidos, quando os grandes veículos de lá, New York Times, Washington Post, NBC, CNN, não se comportavam ainda como panfletos militantes, porque eles se tornaram isso hoje, né? Panfletos militantes. Mas na época ficou demonstrada a participação direta da inteligência militar e inteligência civil, ou seja, a CIA, no que aconteceu na Ucrânia em 2014. E, inclusive, o fato de que alguns grupos que são perigosos para o Estado ucraniano, inclusive particularmente para o Zelensky, alguns grupos neonazistas, como o Azov, e há inclusive a imprensa do Azov, que é inadvertidamente
repetida pela imprensa ocidental. Sai na imprensa ligada ao Azov e jornais, emissoras de televisão e de rádio no Ocidente reproduzem o que diz a imprensa ligada ao Azov. O Azov é um perigo até para o Zelensky, porque o Zelensky é judeu. Então, ele sabe que, em condições normais, ele pode ser um alvo, e é potencialmente um alvo, do Azov, que persegue judeus, persegue minorias em território ucraniano. Claro que o Azov é minoria. Ele não é o grupo predominante na política ucraniana, mas ele está oficializado, ele tem vínculos com o Ministério do Interior. Ele, inclusive, foi designado para a proteção de algumas partes da fronteira. E está recebendo armas moderníssimas do Ocidente. Mas a questão ucraniana é muito mais complexa do que o Azov, não é? A Ucrânia, obviamente, como qualquer país, e é um país de 44, 45 milhões de pessoas, preciso agora contabilizar, considerando que a Crimeia não está mais sob controle ucraniano, e há a questão das duas regiões do leste, Donetsk e Lugansk. Então, mas é uma população de 44, 45 milhões de pessoas. É um país complexo, com opiniões diversas, claro, como qualquer país. Então você tem tendências diferentes, visões diferentes, interesses diferentes. Há uma relação que, em alguns momentos, ela é claramente promíscua entre o Estado ucraniano e os oligarcas que controlam grande parte da economia do país. Então são muitos os problemas, como em qualquer país, como o Brasil, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a França. Qualquer país tem complexidades, ainda mais quando não é uma ditadura, não é? A Coreia do Norte tem dissidentes, tem divergências, mas não aparecem, porque quem manifestar divergência ou dissidência é morto pela ditadura norte-coreana. Na China, da mesma maneira. É um Estado totalitário, uma ditadura totalitária. Na Ucrânia, o debate é livre. E há muitas tendências. Mas o establishment ucraniano, pós-2014, decidiu por uma posição de buscar a adesão à OTAN e de buscar a adesão à União Europeia. E a questão da OTAN, ela é muito complicada. Infelizmente, não só o jornalismo em crise, em decadência, não aborda a questão de maneira adulta, séria, como também ditos especialistas, né? Auto-intitulados especialistas, muitos que são professores de relações internacionais, e simplesmente viraram meros propagandistas da posição da OTAN e da posição do governo Biden. Não é a posição dos Estados Unidos. Sempre. Mas a posição do governo Biden. E eles repetem. Imaginam o quanto devem dizer sandices em sala de aula, né? Em outros assuntos, inclusive de relações internacionais. Essa crise expõe muita gente, como a pandemia expôs, né? E ali são várias e várias conversas entre governantes russos e governantes ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Porque, claro, a Rússia sabe que a posição dos Estados Unidos acabará prevalecendo no âmbito da OTAN. Afinal, quem põe mais dinheiro são os Estados Unidos. Quem tem mais tropas, as melhores armas, as mais sofisticadas.
E o principal arsenal nuclear do mundo são os Estados Unidos. Então é claro que a posição dos Estados Unidos prevalece dentro da OTAN. E aí, em 49, quando surge a OTAN, qual era o lema da OTAN? União Soviética fora da Europa. Para isso, aliás, ela foi criada porque assim que foi encerrada a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, ao embrião da Guerra Fria, que se expressa em dois acontecimentos físicos, materiais, se realiza esse embrião da Guerra Fria. A divisão da Alemanha em leste-oeste e a divisão da Coreia em norte e sul. Essas duas divisões são a expressão física ali do início da Guerra Fria. E o Churchill, aliás, parem de tentar enxergar reproduções de Winston Churchill no que está acontecendo hoje no mundo. Não há. Há um rol de medíocres. O Churchill enxergava, ele cunhou a expressão cortina de ferro, ou pelo menos fez com que essa expressão se tornasse mundialmente conhecida, cortina de ferro, e enxergou, antes até do Truman, que havia ascendido à presidência com a morte do Roosevelt. Roosevelt morre no início do seu quarto mandato, é o único presidente da história dos Estados Unidos que teve 4 mandatos. Né? Nunca houve antes, não houve depois, e agora, inclusive, há impedimento legal por uma segunda reeleição, ou seja, um terceiro mandato. Ele teve 3 reeleições, uma eleição e 3 reeleições. 4 mandatos. E morreu no início do 4º mandato. E aí o Truman ascende. Mas o Truman ainda não havia enxergado o que o Churchill já havia enxergado. Que o embate geopolítico por áreas de influência com a União Soviética era inevitável. Até porque o Stalin conseguiu grandes conquistas nas discussões a respeito da divisão da Europa no pós-guerra e abocanha grande parte do leste europeu. 6 anos depois vem a resposta do grupo de países comandado pela União Soviética, vem o Pacto de Varsóvia. Com Rússia, claro, União Soviética, claro, União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária e Hungria, fazendo o Pacto de Varsóvia. Iugoslávia, claro que não. A Iugoslávia era o único país, de fato, não alinhado. Né? O Tito, inclusive, em 49, ele é expulso do Comintern pelo Stalin, que o chama de revisionista, etc., porque ele não queria ficar sujeito às ordens de Stalin. E em 49 ele é expulso. A Iugoslávia é tratada como um regime pária pelos soviéticos. Ao mesmo tempo, não tem aproximação com o Ocidente. Era realmente o único país não alinhado. Vários outros se auto-intitularam não aliados, inclusive o Brasil, a Índia. Mas claramente o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos. A Índia, no período de Indira Gandhi, estava alinhada com a União Soviética. Não há dúvida. E o Stalin morre em 53, mas nada muda. A Iugoslávia continua à parte. E vem o Pacto de Varsóvia em 55, que já em 56 invade a Hungria para encerrar pelas armas a revolução liberalizante dentro da Hungria. Mas e a Ucrânia? A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Ela não era como a Polônia, a Tchecoslováquia, um país independente associado num pacto com a União Soviética. Mas, na prática, claro, sujeitos, esses países, às ordens da União Soviética. Tanto que, quando a Tchecoslováquia tenta a sua revolução, que é a Primavera de Praga, também essa revolução é esmagada por Moscou.
Houve um breve período ali de liberalização que é rapidamente encerrado por Moscou. E a União Soviética chegou a propor à Polônia a entrada de seus tanques para varrer o Solidariedade, aquele movimento sindical dirigido pelo Lech Wałęsa. É que o Jaruzelski, o general polonês que presidiu o país na época, disse não precisa, a gente dá conta de resolver. Porque ele temia e crescia a oposição civil, inclusive com uma liderança externa de um polonês, Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que tornou-se uma voz ativa para que a Polônia se livrasse da ditadura do Partido Comunista e se livrasse do jugo soviético. E foi o que aconteceu, né, ao longo do tempo. Mas a Ucrânia era uma outra história. A Ucrânia fazia parte, era uma das repúblicas que formavam a União Soviética, com a Rússia, com a Geórgia, onde nasceu Stalin. Aliás, na Ucrânia nasceu Brezhnev. Brezhnev nasceu lá. E o Khrushchev nasceu na Rússia, mas muito próximo da fronteira com a Ucrânia, tanto que ele foi secretário-geral do Partido Comunista da Ucrânia, dentro da União Soviética, e depois ascendeu a sucessor do Stalin. Depois de uma luta interna ali silenciosa, ele ascende, inclusive luta com o Beria, que comandava a KGB. E a OTAN, ela tinha esse princípio. União Soviética fora da Europa, esse era o princípio militar básico. Estados Unidos dentro da Europa, com suas bases, seus soldados, até porque a Europa não tinha a menor capacidade de resistir ao ataque da União Soviética. Então, era União Soviética fora, Estados Unidos dentro da Europa e, olha só, a manutenção da Alemanha como um ator menor. A ideia era manter a Alemanha sob controle, não permitir que a Alemanha voltasse a ter protagonismo militar na Europa. E foi um custo depois para que a Alemanha alcançasse o mesmo nível de participação dentro da OTAN que os demais. E havia a resistência do De Gaulle. De Gaulle sempre olhou com desconfiança para os Estados Unidos. É verdade que ele deveria ter reconhecido mais facilmente que ele entra na França como libertador numa ação militar comandada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, com participação do Canadá. Outros tempos, né? Outros tempos. Hoje, onde havia um Churchill, está o Boris Johnson. Meu Deus. O Canadá, uma democracia consolidada. Hoje tem aquele ditadorzinho de meia tigela, que é o Trudeau. São outros tempos. E onde havia um Franklin Delano Roosevelt e depois o Truman, meio desprezado, achavam que o Truman era um ignorante. O cara lia literatura grega clássica no original. Mas no noticiário parecia que ele era um despreparado. Onde havia o Truman e antes o Roosevelt e depois o Eisenhower, hoje há o Biden. Então estes são tempos difíceis. A mediocridade espalhou-se. E a gente sempre lembra da frase do Rui Barbosa. Né? Mas então, essa história é interessante porque, além desses princípios, depois a Alemanha aceita, a França resistiu. A França, durante um período, participava apenas parcialmente da OTAN, porque havia essa resistência do De Gaulle. Depois isso foi mudando, a França entrou integralmente, a Alemanha foi aceita plenamente. Mas ainda havia União Soviética, finalzinho da União Soviética. Já era claro que era um momento próximo do colapso da União Soviética, quando
Bush pai disse para Gorbachev: a OTAN não avançará para o leste. O senhor James Baker, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou publicamente: a OTAN não avançará 1 milímetro em direção ao leste. 1 milímetro. Secretário de Estado. Ou seja, o chanceler, né? Lá eles chamam de secretário de Estado. Que hoje é o Blinken. Estes são tempos difíceis. Hoje é o Blinken. Bom, já teve a Hillary Clinton, né? Ou seja, já foi até pior do que o Blinken. A Hillary fez uma lambança no norte da África e no oeste da Ásia. Principalmente no norte da África, na Líbia. Fez uma lambança. Quando foi secretário de Estado do Obama. Mas Bill Clinton, ainda é preciso estudar o impacto negativo dos 8 anos de Bill Clinton na história dos Estados Unidos. A tendência que Bill Clinton inaugura e que hoje é predominante e é deletéria para os Estados Unidos e para a sua história. Mas Bill Clinton deu as mesmas garantias para 2 presidentes russos, Boris Yeltsin, e já no fim do segundo mandato do Clinton, para o Putin. Putin chega ao poder em 99 como primeiro-ministro e depois da renúncia do Yeltsin, rapidamente, ele vira a face da nomenclatura que governa a Rússia. Mesma coisa foi dita para o Putin. E o Putin ouviu isso também de Bush filho e de Obama. Então, o que a Rússia diz é que a OTAN mentiu. Porque ela foi para a Polônia, ela foi para a Romênia, ela foi para os Bálticos, os países bálticos que faziam parte, assim como a Ucrânia, da União Soviética, Letônia, Lituânia, Estônia. República Tcheca, depois da divisão da Tchecoslováquia, né? Da volta aos primórdios. Né? E agora dá sinais para Moldávia, Geórgia e Ucrânia, assim como a União Europeia já fala em analisar o pedido de adesão de Geórgia, Moldávia e Ucrânia. Aliás, na Moldávia há um problema pouco notado, mas muito parecido. A Transnistria, que é reconhecida, cuja independência é reconhecida pela Rússia, dentro da Moldávia. Então, a questão da OTAN é muito complexa. Muito. Porque há essa promessa não cumprida. E muita gente sai dizendo assim: não, mas essas bases dos Estados Unidos nesses países são bases insignificantes, muitas vezes só com instrutores. Ou não quer, o sujeito que fala isso não quer enxergar o óbvio, ou não enxerga simplesmente que em horas caças, armas moderníssimas, inclusive de ataque, não é só de defesa não, podem ser instaladas em qualquer desses países. Isso está demonstrado agora, com o deslocamento de tropas e o envio de armas muito mais modernas e sofisticadas para esses países. Polônia, Romênia, Letônia, Estônia, Lituânia. Mas a Ucrânia colocou na Constituição. E aí entra aquela relação histórica, o berço comum, há 1000 anos, em Kiev. Claro que essa decisão não pode ser da Rússia. Essa decisão cabe aos ucranianos. Mas o que a Ucrânia disse, e não foi um secretário-geral, não foi o Rasmussen
O Stoltenberg foi antes. E foram governantes, chefes de Estado ou de governo. No caso dos Estados Unidos, de Estado e de governo, como no Brasil, né, o presidente. No caso do Reino Unido, chefe de governo, primeiro-ministro. No caso do Canadá, chefe de governo, primeiro-ministro. Eles disseram, e principalmente, o que tem mais importância, os Estados Unidos disseram, porque eles é que determinam a política da OTAN. Se eles disserem não, a OTAN não avança. Se eles disserem sim, a OTAN avança. É simples assim. Eles, os Estados Unidos, deram ao longo do tempo essas garantias que foram significativamente desprezadas. Não foram cumpridas. Segundo ponto, reconhecer a Crimeia como território russo. A Ucrânia não vai reconhecer. O governo da Ucrânia sabe que um reconhecimento desse, ou, aqui entra o terceiro ponto, reconhecer Donetsk e Lugansk como países independentes. Se o Zelensky aceita isso, ele vira alvo dentro da Ucrânia. Provavelmente será derrubado, vai ser chamado de traidor. Aliás, mataram um negociador ucraniano que participou de mesas de negociação ali com os russos, e o cara foi morto e disseram que ele era um espião russo. É só isso? É só essa a explicação? Alguém disse que ele era um espião russo, matou e tá tudo certo. A imprensa ocidental reproduz isso e tá tudo bem. Mas a Crimeia foi... Quando a Ucrânia e Rússia faziam parte da mesma associação jurídica, mesma moeda, uma capital central que era Moscou, embora houvesse capitais das repúblicas, né? Mas havia uma capital da União Soviética, que era Moscou, claro. O Khrushchev presenteia a Ucrânia. Ele havia sido secretário-geral do Partido Comunista da Ucrânia, mas não era ucraniano. Ele nasceu na Rússia, mas quase na fronteira, 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Nasceu próximo da fronteira com a Ucrânia. E o Stalin havia realizado um massacre de ucranianos, o Holodomor, um genocídio de ucranianos, usando a fome e os fuzis para matar ucranianos. Depois vieram os nazistas e também mataram ucranianos. É um povo com sofrimento acumulado. Um sofrimento que se liga ao outro, que se associa ao outro, que é sucedido pelo outro. Não é fácil o sofrimento dos ucranianos nesse período todo. Mas a Crimeia era russa, mas ali no âmbito da União Soviética, o Khrushchev, talvez até porque ele participou da política do Stalin, talvez até como meia-culpa, ele presenteia a Ucrânia, onde ele havia sido secretário-geral, com a Crimeia. E quando o Khrushchev é derrubado, em outubro de 64, ascende ao poder um ucraniano, Brezhnev, fica 18 anos no poder. Só saiu quando morreu, em 82. E, claro, a questão da Crimeia deixou de ser uma questão, deixou de ser um assunto. Mas, com o fim da União Soviética, o colapso da União Soviética e a declaração de independência de Geórgia, Moldávia, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, isso volta a ser assunto na Rússia. E aí, volta a ser uma posição do governo russo, principalmente sob Putin, portanto há 22 anos, a ideia de que aquele presente deveria ser devolvido, ou seja, a Crimeia é russa, porque agora não há mais União Soviética, não estão mais sob o mesmo teto jurídico, militar, monetário, político. E, portanto, até porque Sebastopol continuou sob controle de Moscou, por questões militares. E Donetsk e Lugansk, ou como dizem os ucranianos, Luhansk, é a questão-chave, né? Porque ali é uma população majoritariamente russa ou descendente de russos.
Em certo momento, 94, logo depois da independência da Ucrânia, eles decidem num referendo que manteriam a cultura russa na região, o idioma russo. A Ucrânia diz que aquele referendo não era constitucional, desconsiderou-o, passou a estabelecer limites, principalmente para o idioma russo naquela região. Isso nunca foi aceito. Então, cresce a ideia de autonomia, que rapidamente em alguns grupos avança para a ideia de independência. Há um referendo em 2014, também considerado inconstitucional. Mas grupos paramilitares, obviamente apoiados pela Rússia, conseguiram controlar algumas regiões em Donetsk e em Lugansk, ali na região do Donbás, né? E aí havia um cessar-fogo, 2 acordos de Minsk, nenhum dos dois respeitado, nem pela Rússia, nem pela Ucrânia. 2 acordos de Minsk. Até que, antes da guerra, o Putin teve toda uma encenação, né? O parlamento russo pede ao Putin que reconheça a independência. Mas tudo isso já estava planejado pelo próprio Putin de reconhecer a independência. E é claro que assim que a Rússia reconhece a independência, é assinado um acordo da Rússia com Lugansk e com Donetsk, um acordo mútuo, ou seja, de auxílio mútuo. Claro que são termos no papel, na prática significa, em caso de necessidade, a Rússia socorre aquelas 2 regiões. E agora o Putin coloca como uma das condições para o fim da guerra o reconhecimento de Donetsk e Lugansk como países independentes, o reconhecimento da Crimeia como território russo e uma mudança na Constituição da Ucrânia, que ele quer deixe de reivindicar a entrada na OTAN e passe a se posicionar com neutralidade nos embates entre Rússia e OTAN. Essa é a lista de exigências da Rússia e está na cara que a Ucrânia responderá não. Danilo. O comentário do Cláudio Zaidan, Entendendo a Notícia, estará disponível daqui a pouco, em instantes, no seu agregador de podcast favorito. Só pesquisar por Entendendo a Notícia. Um rápido intervalo aqui no Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.